bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de junho. Para quem vem acompanhando desde 9 horas da manhã, a gente tem recebido muitos autores, feito sorteio, batendo papo. E esse ritmo vai continuar até o dia 26. Depois a gente dá uma paradinha e só volta no início de julho, tá? Vai estar tudo lá no meu feed. Tásia, querida, um beijo. Tem uma surpresa para você, Tásia. Mas não vou contar. Você vai morrer de curiosidade. Só vai saber quando chegar aí na sua casa. Bom, antes da gente chamar o nosso autor, né, para entrar, para bater papo, para conversar, tem alguns lembretes aqui para vocês. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá no meu canal do Livro Não Me Livro. Já se inscreva. Ou pelo Spotify, dá o estrelinha lá, para que vocês possam acompanhar todas as entrevistas da maratona do mês de junho e, claro, todo o conteúdo gerado que é gerado diariamente, tá bom? Antes de eu chamar aqui o nosso escritor que já entrou, quero deixar aqui a indicação da nossa blogueira do mês de junho, que é a Maria Eduarda, para os escritores e escritoras que estão procurando profissionais para divulgarem o livro de vocês. O arroba dela é vou botar aqui para vocês, tá? _, Lica, _, vou botar ela aqui. Ela, inclusive, vai divulgar meus livros e o lançamento que vai chegar no final do ano ou início do ano que vem, mas ela já está trabalhando aí em cima das minhas divulgações. E a minha indicação esse mês é a Maria Eduarda com _, Lica, _, Então já corre lá, já segue ela, acompanha o trabalho. É uma blogueira que está começando, que tem um potencial muito grande. E obviamente, a minha indicação desse mês, tá bom? Muito bem, hoje a gente vai conversar com um escritor nacional, o Rafael, que eu já estava doida para conversar com ele já tinha um tempo e fico feliz que ele tenha aceitado o convite. Ele já está aqui na live, o Rafael Martins, vamos... ele já até mandou aqui, que maravilha. Só aguardar um pouquinho. Olá, tudo bem? E aí, tudo bom? Tá me vendo e tá me ouvindo direitinho? Sim, tá tranquilo. Que maravilha, querido! Seja muito bem-vindo ao meu projeto do mês de junho. Muitíssimo obrigada por você aceitar, disponibilizar um tempo de vir aqui falar sobre o seu livro, o seu trabalho literário. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. A gente tá nessa luta aí, né? Escrevendo e publicando e qualquer canal assim que a gente tenha para conversar, para divulgar, né? É um achado para nós, assim, muito importante. É verdade. O escritor independente, ele cursa aí ele tem um trajeto aí muito grande, extenso, tanto de divulgação quanto de venda, visibilidade. Sim. Gente, estou alérgica, então já peço desculpas pela minha tosse durante a live. Rafael, me perdoa, estou alérgica, o tempo está enlouquecido no Rio de Janeiro e eu não consigo mais tomar antibiótico porque já esgotei todos os limites. Então agora só na tosse.
Me diz uma coisa, é a tua primeira live literária? É, eu já participei de algumas sobre história em quadrinhos, que eu faço também, mas estou falando assim numa live sobre o meu livro, é a primeira. Que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu moro aqui em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Conhece o Rio de Janeiro? Eu estive no Rio de Janeiro um dia e voltei no outro. Assim. Eu queria ter conhecido mais. Esse bar de vocês é muito bom, gente. Eu adoro. É que nem o nosso S aqui, quando a gente fala X, né? É o bar de vocês. É uma delícia isso. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Vai ser difícil. Assim, tem um evento aqui que eu estou mirando em Alegre, que é a Odisseia de Literatura Fantástica, que vai acontecer em outubro. E eu vou tentar participar desse. Assim. Também é mais perto, né? É porque é um evento atrás do outro, né? É, A Bienal é em setembro, aí já é em sim. outubro. O de Lisboa foi agora que passou. São Paulo Uhum. também teve. Então imagina, se a gente for acompanhar todas as feiras e os festivais literários é uma loucura. Tenho que E os eventos tirar de o quadrinhos chapéu para. também, Pode né? falar, desculpa. Não, os eventos de quadrinho do mesmo jeito, assim, agora já teve uns 3 até, sabe? Até o meio do ano, e vai ter mais, eu acho. E aí há uns 4 anos, antes da pandemia eu estava tentando acompanhar esses eventos, né? Aí agora eu desencanei de acompanhar, de tentar participar das feiras todas, assim, porque é muito difícil. Você, você falou ainda agora que você trabalha também com quadrinhos, né? Esses seus quadrinhos, como é que funciona esse mercado dos quadrinhos? Eu confesso que eu não conheço o mercado de quadrinhos. Como que é feito, se tem uma visibilidade boa, como é que funciona essa dinâmica dos quadrinhos, ô Rafael? É muito parecido com o livro, né? Muito parecido com a literatura, né? Que os autores independentes procurando seu espaço, né? As publicações que eu fiz foram todas independentes. A última eu consegui, eu e mais um amigo, a gente publicou, a gente fez o financiamento coletivo, né, no Catarse, e é o mesmo personagem do livro, inclusive, desse que eu lancei agora. E, e aí a gente vai participando de feira e procurando divulgar o trabalho, né, usar a internet. esse, esse financiamento coletivo, ele começou a dar uma onda maior no início do ano e final do ano passado. Eu percebi que tinha muita gente animada com esse coletivo, né? Esse financiamento onde as pessoas vão lá, a estratégia é diferente, a publicação é diferente, a responsabilidade é totalmente diferente, porque tem muita gente envolvida. Uhum. Esse teu projeto no financiamento coletivo, ele deu certo, ele foi para frente ou não te agradou? Não, a gente conseguiu o recurso, né? A gente conseguiu assim no 45 minutos do segundo tempo, fechou o recurso, assim, deu quase justo, alguns reais a mais que o necessário. Assim. Então foi, né? A gente queria. Foi a primeira vez, né? Então assim, eu vejo que as pessoas elas fazem o projeto, elas lançam o seu quadrinho e depois elas é, distribuem, né, para os financiadores, né, enviam, né, para quem encomendou antecipado, e elas ainda conseguem recurso para ter mais um estoque, né? Mas eu não sei como que elas fazem isso, acho que a gente calculou mal. Então, no fim, a gente imprimiu certinho para todo mundo que apoiou e sobrou muito pouco assim, para levar em feiras, né? Essas coisas assim. Até a última
o evento que a gente participou em Porto Alegre e esgotamos, assim, os últimos. Tinha 3 exemplares desse que a gente lançou. Terminamos de vender eles, então. O financiamento coletivo, gente, existem pessoas para esse perfil. Eu não sirvo para isso. Para o financiamento coletivo, acho uma loucura imensa de confusão de gente, da responsabilidade em si. Trabalhei com autores que fizeram e não deu certo. Porque tem que ser tudo muito esquematizado, é tudo muito detalhado, né? Então imagina, é muita coisa envolvida para que o financiamento coletivo tenha 100% de êxito. E aí eu acho que isso acabou no mercado afundando, porque eu não vejo mais ninguém falar sobre o financiamento coletivo, ou fazer, ou se empenhar, enfim. Não sei se continuam, mas não tenho visto. Na área de quadrinhos agora, é bem comum. O de literatura quadrinho. Realmente eu não vejo muito. Entendi. Agora, eu tô aqui com o teu livro, o Ive Tu e o Palavra Bonita. Lembrando que o livro tem episódio no podcast, tá, gente? Então já podem escutar. Isso que eu ia te pedir para você mostrar pra gente. Essa capa meio Pocahontas, meio... ai, gente, José de Alencar, meio um negócio assim, que eu sou apaixonada. Ô, Rafael, me fala uma coisa. Primeiro, o Ivitu é um nome guarani, né? Eu acho que significa sopro, voo, alguma vento. Coisa assim. Vento, muito bem, isso aí. Como é que surgiu Ivitu e o Palavra Bonita? Como eu estava colocando no começo, primeiramente era uma história em quadrinhos. Né? Eu e mais um amigo, a gente estava atrás de publicar alguma coisa nessa onda assim, digital, né? Webcomic, que tem bastante na internet. No Brasil agora isso está crescendo, né? Até 5 anos atrás tinha muito pouco, né? Não tinha muito essa cultura. Eu sei que na gringa aí tem webcomics assim, muito famosas, né? Que muita gente segue. E a gente pensou em fazer uma, e estava atrás de um personagem. E aí me inspirei assim, numa viagem que fiz com a família até São Miguel das Missões, que é uma cidade do interior, aqui do Rio Grande do Sul, da região que a gente chama de região das missões, das antigas ruínas missioneiras, né, dos jesuítas, né, onde moravam as reduções, onde eles catequizavam, né, os guaranis, e a gente viveu daquela maneira ali cristã, seguindo os costumes da igreja, né, e tal. E, bom, conversei com esse colega e aí fizemos uma personagem que era uma guarani chamada Eva, um nome cristão, então, né, ela teria. E ela deixaria a redução, né, deixaria a missão por uma decepção que ela teve em relação à vida cristã e foi atrás de um avô que ela tem, que ela ainda sabia que tinha, porque o povo de onde ela veio foi atacado por uma doença, né, uma peste, uma doença europeia, uma doença desconhecida, que eu não detalhei muito que doença era, e só sobrou o avô dela. E ela tinha sido entregue para ser criada, né, na redução. E ela foi atrás desse avô para conhecer mais do povo dela. E essa é essa personagem. Que é a Eva. Que é a Eva. E aí a gente lançou, tem num blog, que dá para acessar aqui no meu perfil. Botamos histórias lá, tem 3 histórias. Eu desenhei algumas, meu amigo desenhou outras. Desenhei uma, na verdade. São 3 histórias, desenhei uma. E esse meu amigo desenhou outras 2. Que espetáculo. Ao mesmo tempo, eu vinha pensando assim, em
mergulhar mais, assim, detalhar, me aprofundar no que seriam as origens da Eva, né? E aí foi surgindo, fui fazendo cursos de escrita criativa, porque eu queria aprofundar melhor a minha narrativa, né? Eu achava que precisava aprofundar mais isso. E eu fazia cursos de quadrinhos, mas os cursos de quadrinhos não tinha, assim, propriamente, não se preocupava muito com essa questão, né, da narrativa. Assim, né? É bom muito a questão do desenho, enquadramento, layout de página, assim. Aí eu fui buscar a escrita criativa, fiz 3 oficinas online, né? Duas oficinas online, com o pessoal da esqueci agora, criação literária, não lembro agora. Eu sou do Rio de Janeiro, do editor 8,5. Você tocou num Carreira ponto bom literária. aí. Carreira Carreira literária, né? Eles são ótimos. Você tocou num ponto... Desculpa, Rafael, conclua, desculpa. E fiz com o Thiago Novaes também, uma oficina. E aí descobri que tinha alguém aqui na cidade que eu estou morando, né, Garibaldi, uma professora, dando oficinas, e aí comecei a encontrar com ela, assim, né? Então, assim, deu para fazer um trabalho mais individualizado, né? Porque esses cursos aí online são muitos alunos, né? E a pessoa não consegue te acompanhar, né, do teu trabalho, te dar o feedback, né, muito frequente. Aí comecei a trabalhar com ela e aí eu acho que eu consigo escrever, né? Consigo fazer uma história escrita, assim, eu acho. Porque eu não me via como escritor, né? Eu me via mais como quadrinista. Olha que interessante, né? O Rafael citou aí pra gente que, Monique, eu fui fazer um curso de escrita criativa, eu precisei me aprofundar mais na personagem. Vocês estão entendendo, gente, a diferença de uma obra de qualidade, uma obra, um escritor que acaba mergulhando na própria história para trazer para os seus leitores veracidade. Escrever sobre o Guarani não é fácil. Ele colocou nomes que muita gente nem nunca ouviu falar, a não ser que tenha tido algum contato com a língua guarani, ou estudado na faculdade, ou feito curso do não sei o quê. Eu, no final da minha faculdade, fiz uma extensão no Guarani, do idioma, porque eu queria aprender, porque eu sou apaixonada por José de Alencar, e o Guarani, para mim, foi fundamental para eu decidir o que eu queria na minha vida, e eu fui atrás disso. Hoje eu não lembro de muita coisa, porque eu não pratico. Mas quem tem contato, na hora que eu fechei o episódio com o Rafael, que eu falei, Rafael, a pronúncia disso, a pronúncia daquilo, porque a gente vai se atualizando. E escrever sobre o Guarani, sobre a aldeia indígena, sobre costumes. Ele coloca aqui um rio, que é o Rio Uruguai, se eu não me engano, né? Que fica ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem toda uma história. O nosso Brasil é cheio de história, principalmente história indígena. Ele misturou ali o jesuíta, que é importantíssimo, faz parte da nossa história. Então, assim, ele foi a fundo para trazer para a gente o Ivitu de uma maneira realista. Então, eu vou ler o teu livro. Eu não sei, eu fico na correria, mas eu vou ler o teu livro. Já está separado aqui na minha estante da virtual, porque eu fiquei alucinada com a sinopse dela e com essa personagem Eva, que largou tudo para conhecer as suas origens, para ir atrás de um avô, né, que ali tem aquela densidade indígena na floresta, com costumes e hábitos diferentes, que é o Palavra Bonita, não é isso, Rafael? O Palavra Bonita é o avô dela.
que é o Palavra Bonita. Então, olha quanta de coisa rica que a gente encontra num autor independente no Brasil. E a gente não conhece porque, às vezes, não tem a oportunidade de conhecer porque não tem espaço. Esse teu livro, Rafael, você falou que tem outros, mas fora de quadrinho. Você tem outros, ou de ficção, ou romance, publicados, ou o Ivitu é o primeiro? Ivitu é o primeiro. Eu tenho só uma coletânea que eu participei com um conto da 8,5, né, do pessoal do Carreira Literária. Que foi a primeira vez, né, que eu participei de uma coletânea assim, e esse é o meu primeiro livro de ficção, né, de literatura. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês do livro do nosso autor. Rafael, eu vou pedir para você mostrar a capa novamente para o pessoal. Ivitu e o Palavra Bonita. Eva é uma guarani que cresceu em uma redução jesuítica, em algum lugar próximo ao rio Uruguai. Depois de uma forte decepção, ela abandona a vida cristã e parte em busca de seu avô, o Palavra Bonita, que decidira viver sozinho na floresta. Com ele, a garota conhece suas raízes indígenas, é rebatizada como Ivitu, que é o vento, né? E descobre que seu destino está entrelaçado ao do seu povo. Você publicou pela editora Coragem esse livro? Isso, é uma editora recente, ela deve ter uns 3 anos, eu acho, que é aqui de Porto Alegre, uma editora pequena. Eles são... O foco deles é Brasil e América Latina. Você gostou dessa tua experiência de primeiro livro publicado por uma editora? Tu sabe que eu gostei, assim, porque tem uma versão, na verdade, existe uma versão dessa história aqui que eu botei na Amazon, né, com outro nome, inclusive, a história de Ivitu. E aí É a Ponte dos Ventos Cantantes. É esse? Tá aqui na minha. É esse que está separado. Que é um e-book, né? Que eu fiz e tal, assim, porque também, né? Mas uma editora, ela primeiro tem essa questão de saber, de conhecer, assim, de formatar um livro, né? Isso é importante, assim, eu vi que isso, se eu vou colocar isso aqui em Word, assim, de qualquer jeito, né? Por melhor que seja a tua história, tem que ter apresentação, assim, né? Para alguém se interessar em começar a ler. E isso é um trabalho que eu sei que tem pessoas independentes, editores independentes que fazem, né? Mas eu não tinha esse know-how, uma coisa que a editora tem. Uma coisa que a editora tem também é a distribuição, né? Eles distribuem em livrarias. Como é uma editora pequena, não é uma distribuição assim, em larga escala, né? Mas eles fazem um esforço para ter o livro em livraria, assim, né? Aquela pessoa que está procurando em livraria achar o livro. Eles não dão muito foco, né, na internet, assim. E esse é um trabalho que é difícil do autor fazer, né? Isso. Todo o trabalho editorial, né, é bem puxado e a gente precisa ter pelo menos o básico do conhecimento, como diagramar, como que vem uma capa, a escolha da capa, que é importantíssima. Primeiro contato que o teu leitor tem com o teu livro é a capa. Exato. Né? Tem gente que compra livro pela capa. Então a capa é importantíssima. Depois que ele pegou teu livro, gostou da capa, ele vai ler a sinopse. Se a tua sinopse for bem construída, ele vai juntar capa bonita, sinopse me instigou, eu vou levar. Se ele vai gostar do teu livro, é outra coisa. Mas ali você vendeu a tua obra. Com a tua capa bem produzida e uma sinopse bem estruturada. Acabou. Ali você ganha, né? Agora, Rafael, me fala uma coisa. Esse teu livro tem quantas páginas? 120,
134. 134. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Foi... A história, ela estava mais ou menos estruturada, assim, né? O começo, meio e fim, as ações, né? Eu tinha mais ou menos uma ideia. Porque eu fui fazendo, assim, durante essas oficinas que eu fiz, eu ia trabalhando nela, né? Um pouco por vez, assim. Ela começou a ser gestada, assim, em 2017, a história. E aí, quando eu peguei para escrever mesmo, foi durante a pandemia, 2022, 2021. E aí foi, assim, quando eu me debrucei para escrever mesmo, levei um ano. Né? Assim, É um claro, bom tempo. já tinha toda a preparação antes, assim, né? E, e foi assim, teve quantas revisões, assim, eu acho que umas 6 revisões, eu acho que teve. Né? É o Eu já tinha processo feito, mais chato. eu já tinha feito revisão, um amigo meu já tinha feito, eu já tinha pago alguém para fazer. E aí quando a editora se interessou, aí eles fizeram mais uma, né? A revisão deles aí, assim. O Então processo de é um processo. revisão é muito demorado, é o mais difícil e é o mais cansativo. Eu tenho a sensação de que nós, escritores, gastamos toda a nossa energia na revisão. Porque quando a gente finalmente passa pelo processo da revisão, a gente não tem mais coragem de olhar o nosso livro, que a gente já está de saco cheio dele. Isso aconteceu comigo, sim. É verdade. E agora eles faziam a revisão e mandavam para mim, né? Para eu aprovar. E eu, não, tá ótimo. Eu dizia para Eu eles imagino. que era isso aí. Porque é uma luta esse processo de revisão, e volta para a revisão e faz a leitura crítica. E aí, quando você acha que não tem erro nenhum, quando o seu livro chega na tua mão, você encontra erro, aí volta. Cara, é um inferno E esse agora processo. eu tava relendo e já vi uns trechos que eu, tinha que escrever melhor isso aqui. Né? Para, não leia mais. Pois Deixa é. ele guardado. Daqui a 2 anos você lê teu livro de novo e, se precisar, faz uma edição. Porque senão a gente não consegue sair disso. A É gente vai verdade. ficar ali para sempre naquele livro, porque Sim, sempre a gente vai encontrar alguma coisa que poderia ter sido sim. mexido. Então, Né? joga para o Hora tem universo. que, uma hora tem que terminar. Isso. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, Rafael. A gente está vendo aí na tua sinopse, no teu livro, o avô da Eva, que tem um nome também que é bem peculiar, que é o Palavra Bonita. Uhum. Como é que foi a construção do Palavra Bonita? Porque, assim, não é todo dia que eu pego um escritor que aborde um tema com tanta densidade, principalmente historicamente falando. Como é que você, essa sua ideia de botar o Guarani para fora, criar uma palavra bonita, o que você queria com o teu livro na hora que você começou ali a produzir a Eva, a tirar ela desse meio para ir em busca das próprias origens? Qual era o teu objetivo principal com esse livro? Eu sempre, desde criança, sempre me interessou, né, os povos indígenas, né? E eu fiz geografia na faculdade, hoje sou professor, né, de geografia e acabo dando aula de história também. Bom, eu adoro história, né? Assim, de maneira geral. E história mundial, história brasileira. E eu queria trabalhar, eu queria é, usar explorar a nossa história, né? Povos
originários do Brasil e tal. Assim como outros países fazem isso, né? O Japão, sempre os personagens, né, samurais da história antiga japonesa. Na Europa se faz muito, né? Nos Estados Unidos também. E o Brasil, quanta história tem, né? Fora a mitologia, tem mais assim a quantidade de casos assim, e acontecimentos no nosso país que dão, nossa, livros e filmes e séries, né? Então eu queria explorar isso. Queria mostrar os povos indígenas de uma maneira diferente, assim. E a gente sempre vê na escola um pouco ajuda nisso ou atrapalha nisso, assim, né? Quando vai falar de povos indígenas são os índios, né? É tudo a mesma coisa, né? Índios. Inclusive eu nem uso a palavra índio, quem fala no livro. Já não pode mais, né? Já mudou o vocabulário, né? Isso, as coisas vão mudando. Um personagem bandeirante que usa a palavra índio uma hora no livro aqui, mas porque pegar toda uma variedade que existe, né, de povos e um índio, né, colocar e todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Ou seja, os Guarani aqui não tem nada que ver com os Caigangue, por exemplo, que são outro povo aqui do próprio Rio Grande do Sul, que eles vivem próximos e eles não têm nada a ver um com o outro. Imagina no resto do Brasil. Então, né, a quantidade de povos da Amazônia, do Sudeste, do Eu, final do Centro-Oeste. ano, vou visitar uma aldeia indígena na Bahia, em Caraíva. Tem um nome, eu esqueci o nome agora, mas é uma aldeia bem remota, vai lá só para... Porque eu sou muito ligada nesse negócio de banho, de ervas, Uhum. aprender com os indígenas, toda essa raiz que a gente muitas vezes finge que não tem, mas a gente Exato. tem. Então, aprender com eles algumas coisas e final do ano eu estou animadíssima. Porque imagina, a É uma galera do Rio experiência. de Janeiro que nunca viu um índio na vida, não sei se a gente nem pode falar índio, né? Porque o vocabulário muda. Sim, Vai pro meio do mato, cheio de mosquito, com canoa. Então, assim, mas a gente precisa viver isso, sim. É, né? o, é, é- essa cultura é mais próxima do que a gente imagina. Assim, os nomes indígenas, os nomes Guarani, por exemplo, estão por tudo, né? A gente tem aqui o Rio Uruguai, o Rio Jacuí, o Rio Gravataí, o Guaíba, lá em Porto Alegre, a praia de Itapuã, né? Todos esses nomes. A cidade de Sarandi que tem aqui, palavras que a gente usa, taquara, o costume de tomar chimarrão, de tomar mate com erva né? Eu sei que eles não usavam erva mate do jeito que a gente usa hoje, né? No Rio Grande do Sul do país, né? E Argentina, Uruguai também, né? De tomar assim com água quente, eles tomavam de outro jeito. Mas de qualquer maneira são coisas que a gente tem deles, né? O dormir em rede, né? No Nordeste tem muito, né? E, sei lá, comidas, nossa. E a gente soterra eles, a gente bota os nomes deles em tudo, né? Só que eles não estão. Né? Então, isso era uma coisa que me incomodava bastante também. Se a gente parar para pensar, realmente tudo. Palavras que a gente usa, hábitos que a gente tem, a própria rede, como você citou, e ao mesmo tempo a gente tenta ir jogar para debaixo do tapete e se apossar, e não é assim, né, gente? Agora, Sim, quando você traz à tona os guaranis, o Rafael, você como professor de geografia, história, lidando com essa garotada. Acredito que você dê aula para adolescentes, sim, né? sim. Como é que você vê essa relação?
a geração atual cheia de informação, cheia de internet, se perdendo, entre aspas, da nossa história. Os guaranis, os hábitos e costumes indígenas, leitura clássica que traz esse tipo de assunto. Você acha que há ali uma ruptura, um vácuo, ou não? Eles estão engajados com isso? O que você, como professor, vê essa relação? Em relação aos povos indígenas, melhorou bastante, né? O conhecimento da gurizada, assim, mas continua assim muito estereótipos, né, que se tem aí, de achar que todo indígena usa tanga, anda de tanga para cima e para baixo, se estiver usando essa roupa que a gente usa não é índio, então, né? Isso ainda tem muito, mas eles estão aprendendo, né? Eles estão aprendendo. Essa questão do índio, né? Como eu estava falando, a gente está muito acostumado a falar. Às vezes um fala e tem um no canto da sala que diz, não é índio, é indígena. Tu vê um ou outro já saca, né? São minoria, mas tu vê que é uma cultura que está ainda, né, em processo. Tem muitos colegas meus que também não sabem nada, né? E outros que... Então é uma luta, né? Outros que sabem e tal, e vão ensinando. E apesar de ser uma geração conectada, como tu comentou, eles também eles não sabem usar a internet, né? Eles buscam sempre as mesmas coisas, veem sempre sempre as mesmas... se entretêm com os vídeos, né? Esses das dancinhas, principalmente, né? De TikTok. Isso que eu sempre busco conversar com eles, né? Essa ferramenta que a gente tem hoje, né? Que é a internet, que pode conhecer o mundo inteiro, e eles conhecem a mesma coisa sempre. Assim. Né? Então, não quer dizer nada. Assim, é preciso ensinar a usar a internet, né? Exatamente. Excelente colocação. Agora, esse Ivito e o Palavra Bonita tem continuação? Ou ele é volume único? Não, vai ter uma continuação. Eu já estou rabiscando ela. Assim. Agora estou na fase da pesquisa, porque vai mudar cenários, assim, né? Ela vai para outros lugares. Então tem coisa que eu não me sinto seguro para escrever ainda, então já estou lendo, assim. Já baixei aqui uns artigos, né? Eu vou correr atrás de mais coisas, mas já estou no processo, né? Vai ter uma continuação, sim. Você sabe que tem um livro que eu sou a doida da história do Brasil também, eu sou apaixonada. Eu ainda vou fazer história, ainda vou escrever, estudar história, fazer uma outra faculdade e vai ser só de história. Ou uma especialização em história do Brasil, ainda estou em dúvida. E eu consumo muitos livros de história do Brasil, tanto de autores contemporâneos quanto os clássicos. E tem um que se chama A Carta de Pero Vaz de Caminha. É o nome do livro. E ali é exatamente o que ele colocou quando ele chegou aqui em 1500 e se deparou com aqueles indígenas. Uhum. É um livro que é tão rico em detalhe que você acha que está desembarcando com ele em 1500 aqui no Brasil e vendo os indígenas pela primeira vez. Então, para quem gosta, é um prato cheio, porque fala dos costumes, como eles reagiram, como que foi esse choque de cultura, né? Se houve uma resistência, se não houve, o fato de uns buscarem ouro, enquanto outros só queriam, sei lá, pescar, porque eles tinham ouro, era só abaixar
que eles entregavam o ouro, o sei lá o que, para o Pedro Álvares, pro... Ai, gente, para os navegantes, enfim, tem toda uma história por trás, através desse livro, que é sensacional. E aí depois vai desenrolando. Já tem uma teoria agora que está bombando, que a galera está levantando a bandeira, de que, olha só, a nossa terra já foi descoberta. Quando eles chegaram aqui, já tinha gente aqui. Ele não descobriu nada, não. Eu tenho medo que mudem os livros de história. Vou confessar para você que essa galera de hoje está batendo aí a panela, dizendo que os livros têm que mudar, porque quando eles chegaram aqui já tinha gente, Uhum. então já estava descoberto. Eu acho isso muito louco, né? E a geração atual, com tanta informação, é por isso que quando eu vejo um professor, eu pergunto logo como é que ele está vendo essa relação da história do Brasil, dos Uhum. indígenas, da cultura com os adolescentes. E eu estou vendo que entrou uma escritora minha aqui na live, que ela também é professora, e a gente bateu muito papo numa live do mês passado exatamente sobre isso. Vocês, professores, são guerreiros demais, porque lidar com a geração atual, com a internet, inserindo história do Brasil, não deve ser fácil. Não é mesmo. É uma luta. E também é o conflito geracional, né? A gente, a gente muitas vezes espera deles algo que não tem como dar, porque não é a fase deles ainda, assim. E parece que a gente se esquece, né? Que teve a idade deles, assim, também. E, então, fazer com que a história do Brasil, digamos, fazer com que isso seja um assunto que interesse eles é um, é um desafio. Assim, eu sempre busco mostrar como isso tem a ver com a vida deles. Né? Tu come mandioca? Bom, tu sabia que mandioca é um produto genuinamente brasileiro, né? Que dizem, segundo estudiosos, se originou em uma região da Amazônia, né? Sempre busco por aí, assim, né? Muitos deles mesmo são indígenas, né? Assim, apesar de não saber, apesar de estarem deslocados dessa origem, assim, muitos deles são. Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a região da fronteira, que nossa, a população indígena ali, tu vê nos traços das pessoas, né? E eles têm, e aqui na Serra Gaúcha é um lugar que atrai gente de toda a parte do Brasil, do Rio Grande do Sul, do mundo, inclusive. Eu tenho aluno venezuelano, tenho aluno haitiano. E, e aí eu tento sempre buscar isso, né? Sempre buscar que tem a ver com eles. Né? As palavras, o português, tu está falando português, tu sabia que português é uma língua que é do latim, né? Tu sabia, né? Tu vai falar sobre os gregos, tu vai lá com as palavras gregas que a gente usa, né? Odontologia, Sim. não sei o que mais agora. É, Mas tu tem que tentar relacionar com eles, né? Com a vida deles. exatamente. É uma missão. Agora, o Rafael me fala uma coisa. Ivitu e o Palavra Bonita. O que os leitores podem esperar dessa história? É uma história, todo mundo me comenta e eu acho que é um pouco acaba sendo o meu estilo, digamos assim, que é uma leitura rápida, né? Porque a pessoa se envolve e quer saber como é que vai acabar. Todo mundo leu assim, com muita avidez, me contam assim, né? E vai ter um pouco de aventura, né? Um pouquinho de drama, um pouquinho de
fantasia, né? E é isso tudo que vai encontrar. História do Brasil, né? Cultura guarani, história do, não exatamente história do Brasil, porque a região onde se passa ainda não existiam as fronteiras, né, dos países, né, de hoje. Então eram territórios coloniais, assim. Mas é história comum, né? História nossa, do latino-americano. Vai encontrar isso aí. Um prato cheio de cultura. A verdade é essa. Quem quiser comprar o teu livro, físico ou digital, aonde está a venda? Como é que consegue? Como é que está isso? Essa versão aqui, que tem essa capa, tem as ilustrações, que são minhas também. Tem aqui algumas, né? Gente, que linda! Só tem na versão física mesmo. E acha no site da Editora Coragem, né? E aqui também que tem no meu perfil, no Instagram, tem o link. Deixa eu botar aqui. Aqui tem mais uma ilustração que eu fiz. Pode mostrar, deixa eu ver. Peraí que eu não tô vendo. Levanta só um pouquinho. Aí, Foi você que fez? foi. Gente, tu desenha bem, hein? Tá lindo Obrigado. isso aí. Eu queria desenhar quadrinhos, né, antes, quando eu era um garoto. E acabei não fazendo isso. Ô, Rafa, Mas eu não parei de desenhar. qual é o teu Instagram? Só pra eu botar aqui. É Rafael.Martins da Costa. Gente, já corre lá para seguir o nosso escritor. Eu até botei aqui, mas não tô conseguindo. Peraí, deixa eu ver. Rafael.Martins. Não consegui botar você aqui, engraçado. Ou é só Não tem problema, eu vou marcar o escritor na live, tá? Então vocês não se preocupem. Mas já corre lá, já. O Daniel tá aqui. Boa noite, Gui. Agora pede para mostrar a capa do livro de novo. Mostra pra gente, Rafael. Aqui. Levanta só um pouquinho. Ai, gente, olha que capa linda. O desenho também é meu. Mas Ai, ficou o layout lindo. todo, as letras, a editora que fez. Ficou um bom Ficou trabalho mesmo. linda essa capa. Tá de parabéns com esse trabalho gráfico, essa diagramação. Tem o prefácio da Rejane, que ela é uma indígena caigangue. E ela faz um prefácio, ela comenta. Lê pra gente. Tá fácil? Um parágrafo? Você pode ler qualquer parte que você quiser, mas já que ela é ela é indígena, né? E Isso. falou do seu livro, interessantíssimo. O livro Ivitu e o Palavra Bonita, escrito por Rafael Martins da Costa, é o resultado de muito esforço, de um olhar sensível com os povos indígenas e a luta por parte do autor, que soube com muita pertinência trazer para o público não indígena uma série de elementos que ajudam a entender as tensões que atravessam os modos de ser e viver indígena, em especial o povo guarani. É isso? Muito bem. Tá aí, prefácio de... qual é o nome dela? Rejane Pafei Caigangue. Indígena, Rejane indígena. Que legal, né, gente? Que coisa enriquecedora. Eu adoro essas histórias. Adoro essas dinâmicas, essas misturas, esses aprendizados, essas descobertas. Que privilégio ter você no meu canal, Rafael, com essa tua obra. Que coisa linda. Querido, quero muito te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, dizer que conversar com você foi tão bom quanto conhecer o teu livro, porque você agrega. O
os seus conhecimentos, com as suas experiências, com o que você está trazendo dentro da tua obra. Fico muito feliz de ter escritores do seu calibre dentro do meu projeto, porque isso mostra o quanto somos vastos e o quanto temos que aprender sobre nós mesmos. Então, muitíssimo obrigada. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Eu só te desejo sucesso e que você não pare de escrever, tá? Eu que agradeço, Monique. Esse teu trabalho é muito importante. Eu vejo esse esforço que tu está fazendo. Hoje passei o dia em casa e olhava o celular e estava a bolinha ali do Instagram contigo ali, falando com alguém. E uma hora eu entrei, depois eu acabei saindo. E é isso aí, é uma luta, né? É uma junção. Mas quando a gente se une, tudo dá certo. Que bom, né? Que bom. Isso. Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite. Vou marcar o Rafael aqui na live. Vocês vão poder assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube. Rafael, querido, um beijo, obrigada. Muito obrigado, Monique. Agradecer também todo mundo que escutou a gente aí. E é isso aí. Seguimos na luta.